Quarta-feira, 19 de junho, bem-vindos a mais um programa É Cultura Inédito e hoje você vai ver o lado romancista do poeta e dramaturgo irlandês Samuel Beckett, o trabalho de dois novos grupos musicais de Curitiba, os Curitibocas do Choro e o rock do Expresso Vermelho. E na nossa trilha sonora, o som do trio escocês de eletropop Churches. Tudo isso a partir de agora. O Filho Eterno foi um grande sucesso literário de Cristóvão Teza, autor nascido em Santa Catarina, mas radicado há muitos anos em Curitiba. No último final de semana, a capital recebeu a adaptação teatral de O Filho Eterno, e a gente bateu um papo com o ator do monólogo, Charles Fricks. A obra O Filho Eterno, de Cristóvão Teza, ganhou grande repercussão no meio literário e rendeu também uma adaptação ao teatro. O livro conta a história do relacionamento do pai com o filho portador de síndrome de Down. E o protagonista dessa trama é o Charles. Tudo bem, Charles? Tudo bom. Olá. Vamos lá para o laboratório. Como que você montou aí a tua personagem? Na verdade, não tive muito laboratório nesse sentido. Muitas pessoas me perguntam depois de ver a peça, mas você fez laboratório? Eu falei, não, na verdade eu estudei muito a obra do Cristóvão Teza, porque O Filho Eterno é a adaptação do livro Filho Eterno, homônimo, do Cristóvão, e eu até então não conhecia muito a obra dele, só conhecia de fama, do nome Cristóvão Teza, e eu passei a ler a obra do Cristóvão para entender melhor quem era esse curitibano, porque a obra toda dele se passa em Curitiba, então eu quis ter mais contato através do trabalho da literatura. E foi muito por aí, um pouco também do próprio Cristóvão Teza. Eu comecei a assistir até muitas entrevistas do Cristóvão no YouTube para pegar um pouquinho do jeito dele, algumas coisas, um sorriso, uma risada. E relação pai e filho, porque é um espetáculo que fala sobre a dificuldade de aceitação de uma pessoa, né? A gente está falando da relação de um pai com um filho, mas poderia ser de casal, de irmãos, né? Nesse caso, é a dificuldade desse pai aceitar esse filho que é diferente dele. Você é pai, Charles? Não sou. E mesmo, acredito que logicamente, você tem um pai. E em algum momento da trama, você lembra um pouco do teu relacionamento? Totalmente. Isso também foi outra inspiração, foi a minha relação com o meu pai. Inclusive tem um momento na peça, quando o personagem sai da fonoaudióloga, a gente fez o personagem pai dando uma brigando com o filho. Quando eu fiz no ensaio a primeira vez, eu briguei com o menino e eu parei e falei, nossa, eu tô praticamente fazendo o meu pai. Eu estava fazendo meu pai brigando comigo. E ali eu percebi que eu teria que passar também pela minha relação pessoal com o meu pai. E foi isso também que eu fiz e está na peça em momentos até que eu nem sei, que veio naturalmente. Assim. Sobre a derrota, justamente agora. Agora que ele tem uma filha normal a caminho. E o menino não se intimida diante do mundo. O Bruno Lara Rezende, que adaptou o texto, ele foi muito fiel na adaptação. Ele só cortou, a gente não criou nenhuma cena, nenhuma frase, só cortes mesmo. E desde o início o Bruno falou, olha, nós temos que, para a nossa adaptação, o que nos interessa é a relação desse pai com esse filho. Vamos verticalizar nessa relação. E é isso que está no palco na peça O Filho Eterno. Essa relação pai, toda a parte do pai viajando, do trabalho os trabalhos que o pai teve ao longo da vida, a gente meio que cortou um pouco para focalizar na relação pai e filho, na dificuldade de aceitação. E qual que é a bagagem que o Charles traz para essa história toda? Vamos lembrar um pouquinho do teu contato com a dramaturgia, tanto com o teatro, com o cinema, com televisão, um pouco da tua retrospectiva aí, minha carreira é praticamente no teatro, fiz 6 longas, entre eles o Chico Xavier, o Tropa de Elite 2, o Sem Controle, da Cris D'Amato, e na televisão eu fiz alguns trabalhos com o Luiz Fernando Carvalho, em minisséries Hoje é Dia de Maria 1, Hoje é Dia de Maria 2, a segunda jornada, Capitu, e alguns trabalhos algumas coisas de humor. Mas a minha carreira é basicamente no teatro. Trabalho há 19 anos na Companhia Atores de Laura, que é a companhia
que o Daniel Herz dirige, que eu participo há 19 anos, a companhia tem 21 anos. E eu sempre tive um trabalho, eu fui muito conhecido no Rio por um trabalho chamado As Artimanhas de Escapino. Uma outra peça nossa que era muito teatral, o trabalho dos atores histriônicos, porque a peça é inspirada em comédia dell'arte, então eu tinha um trabalho muito corporal e as pessoas marcaram muito a minha imagem com o Escapino. E na época do Filho Eterno, eu lembro de eu pensando, poxa, agora eu queria fazer um espetáculo que fosse o oposto disso, assim, que fosse exatamente minimalista, coisas pequenas, poucos gestos, e o Filho Eterno veio ao encontro disso também. Isso é uma busca do Daniel, de ver como que o ator, que é o elemento principal para a direção, como que o ator pode ser teatral nos mínimos detalhes, assim. E eu acho que o Filho Eterno vai muito por aí. O teatro, ele é fundamental para você exercer outros tipos de papéis, seja aí no cinema ou na televisão, porque eu sinto que até, não digo nem como jornalista, como mera espectadora, a facilidade que a gente tem de identificar o que nós chamamos aí um ator de peso, que embora a gente não fique a par do que ele, da trajetória, daquilo que ele trilhou, do caminho dele, já dá para sentir traços ali do teatro. Eu acho que o teatro é a grande escola, acho mesmo assim, até eu conheço melhor o teatro do que os outros meios. Mas aí você tem, por exemplo, a Glória Pires, que nunca fez teatro e é aquela atriz sensacional que faz qualquer coisa bem. Então, assim, são teatro, cinema e TV são tão diferentes entre si que é quase... Quando eu fui fazer o primeiro trabalho em televisão, eu lembro como era difícil para mim me segurar, porque eu sou muito histriônico no teatro, assim, na TV qualquer coisinha que você fizer é muito grande. Então, no começo eu sofri muito com isso, porque eu ficava me segurando, até que eu ouvi a Andréa Beltrão falando uma vez que o Marco Nanini teria dado um conselho para ela, dizendo, olha, quando você não souber o que fazer, não faça nada. Isso foi, eu falei, nossa, interessante. Eu comecei a experimentar isso para a TV, para o cinema. E tem muito a ver, porque no caso da TV e cinema, que são linguagens diferentes para mim, assim, que eu não estou tão acostumado, isso é libertador ao mesmo tempo, porque é isso, é a verdade interior. Charles, muito obrigado. Muito obrigado a você. Foi um prazer, viu? Mais sucesso ainda para você. Para nós. Obrigado. E daqui a pouquinho tem o quadro Fragmentos aqui no É Cultura. O livro de hoje, Primeiro Amor. A gente volta já.